Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula de língua portuguesa. Meu nome é professor Adalberto Souza, ou melhor, professor Beto. Hoje a gente vai produzir e pensar sobre produzir. Produzir o quê? Textos. Hoje a aula de hoje é sobre produção de crônicas. Quero fazer uma pequena curiosidade. O que é crônica? Crônica vem de cronos, tempo. Tá? Uma palavra interessante, a gente vai descobrir por que esse nome. Então olha só, a crônica é um tipo narrativo. Opa, vamos lembrar. Eu tenho que lembrar do pente. Personagens, enredo, narrador, tempo e espaço. Pente. Então todo texto narrativo utiliza o pente. Beleza? Lembraram aí? Então esse texto é uma narrativa curta. Opa, professor, como assim? Ele é um texto curto. Se ele é um texto curto, eu tenho algumas características que são relacionadas a esse tamanho de texto. A gente já vai vê-las, tá? Produzido pelos meios de comunicação, geralmente utilizados em jornais, revistas. Geralmente, quando ele é publicado em livros, ele é uma coletânea de várias crônicas, tá? Por exemplo, a gente comentou jornais, revistas, sites, tudo pode acontecer num espacinho para crônica, porque ele é do tempo, lembrar dessa palavra. Além de ser um texto curto, possui uma vida curta. Professor, mas como um texto tem vida curta? Vou explicar o porquê. A crônica, ela trabalha com fatos do cotidiano. Fatos que aconteceram hoje, na semana, no ano. Se eu leio um fato que aconteceu no ano passado, eu vou entender? Não, eu vou ter dificuldade, porque eu não vou me lembrar daquele fato. Então, como a crônica utiliza um fato cotidiano para produzir o seu texto, para a partir dele tomar as ideias, acaba tendo uma vida curta, ok? Vamos lá. Portanto, elas são extremamente conectadas. Como assim, professor, conectadas? Conectadas porque elas fazem parte desse cotidiano, parte desse tempo. Então, a crônica ela está conectada com a sociedade porque ela trabalha com esses fatos cotidianos. E é muito fácil fazer uma crônica. A gente vai aprender na aula de hoje como a gente faz um planejamento primeiro. Lembre-se, planejar para escrever sempre. Então, olha só. Quando que ela surge no Brasil? Tá? Ela surge no tempo dos folhetins. Um tempo que não é nosso tempo de hoje, mas um tempo antigo, quando as pessoas andavam de trem. E nos trens se distribuíam os folhetins. Os folhetins tinham pequenas crônicas. Então as pessoas pegavam os folhetins, ou até mesmo os jornais, e liam essas crônicas. Lembrando que na época não existia TV, só existia o rádio. Então a leitura era algo do entretenimento cotidiano das pessoas. Então ler era algo muito comum entre todas as pessoas da sociedade, tá? Alguns escritores brasileiros se destacam, como Machado de Assis, importantíssimo ler sobre Machado de Assis, principalmente as suas crônicas, Carlos Drummond de Andrade, Rubem Braga, Luiz Fernando Veríssimo, Fernando Sabino, Carlos Editor Cone, Caio Fernando de Abreu. Esses são os principais escritores de crônicas do Brasil, tá? Se puder, procure uma crônica, digite lá no Google, Crônica Machado de Assis, e vamos ter vários textos para você ler. Então, como são as suas características? A primeira a gente já falou, narrativa curta, pequena. Linguagem simples e coloquial. Opa, não sei, professor, o que é isso. A forma de falar no texto, a forma de você escrever, se aproxima da nossa forma do cotidiano, do nosso dia a dia. Não utiliza uma linguagem formal, e sim uma linguagem mais informal, até mesmo regional, porque eu preciso da proximidade com o leitor. Próxima característica, poucos personagens. Se houver personagens, se a própria história não falar sobre a própria história. Como assim, professor? O texto é muito curto para ter um personagem. Às vezes não tem ele. O texto fala sobre ele mesmo. Sobre uma partida de futebol, sobre uma partida de vôlei, sobre um político. Então o texto fala sobre ele mesmo. Próximo, espaço reduzido. O espaço onde acontece o texto é muito pequeno. Eu não tenho outros locais. Por exemplo, não tem um castelo, uma casa. Não, se for no castelo, é somente no castelo. Espaço reduzido. E por último, acontecimentos cotidianos. Crônica é do dia a dia. E ela trabalha com fatos cotidianos. Importantíssimo. Eu tenho 3 divisões. A crônica jornalística, a história e a humorística. Simples. Jornalística relacionada com notícias, texto informativo. Histórica, com fatos do nosso passado. E humorística para gerar o riso, a ironia. Tá? E como eu faço esse texto? Olha as dicas. Anota aí no seu caderno. Defina o tema da crônica. Minha crônica vai ser sobre
um fato de um político, minha crônica vai ser sobre a prefeitura, que tem um morcego, por exemplo. A minha crônica vai ser sobre as capivaras. Do que vai falar a minha crônica? Qual é o meu tema? Depois, expresse a sua opinião. A partir da sua opinião, você vai começar a construir o texto, beleza? Então, terceira dica, evite personagens. Como é um texto muito curto, eu preciso trabalhar com o próprio tema, porque senão eu acabo me perdendo e fazendo um texto um pouco mais extenso. Depois, não imagine demais. Lembre-se, é fato cotidiano, é fato direto, tá? Respeite o tamanho da crônica. São textos curtos. Professor, que tamanho de curto? Curto mesmo, no máximo 2 páginas, tá? E por último, revise a sua crônica. Revise as palavras que você escreveu. Bom, para finalizarmos a aula de hoje, eu trouxe mais algumas dicas importantíssimas, mas vamos relembrar. A nossa aula é sobre produção de crônicas. Crônicas vem de cronos, tempo, sendo uma narrativa curta, com pouquíssimos personagens ou nenhum personagem, num espaço reduzido, trabalhando com fatos do cotidiano. Olha nossas dicas. Use poucos personagens, beleza? Próxima dica, caráter crítico sobre os comportamentos. Eu vou olhar um fato cotidiano, eu não vou apenas informar sobre o fato, eu vou ser crítico. Lembrando, qual é a sua opinião? Eu dei essa dica na estrutura. Próximo, texto de fácil compreensão. O texto tem que ser simples, ele tem que se aproximar do leitor. E por último, o uso do humor. A crônica geralmente tem o uso do humor, da ironia, tá? Para assim fazer o leitor pensar sobre o texto. Nossa aula de hoje foi sobre crônica, cronos, tempo, cotidiano. Então lembre-se, sempre é bom produzir textos, porque assim você reaviva a escrita, as normas gramaticais e a própria imaginação. Obrigado e até a próxima aula.